Eu dou mais uma vez as boas-vindas aqui no Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje, depois de muito tempo, a gente vai dar continuidade na nossa playlist Literatura Comentada. Chegou o momento de abordarmos o 6º capítulo do livro A Origem das Espécies de Charles Darwin. Hora de falar daquilo que ele traz como dificuldade na teoria da evolução que ele apresenta na teoria da seleção natural. Mas antes da gente começar, o nosso ritual que é mais que padrão. Se você é novo, é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário, isso ajuda demais o canal a crescer. Pega papel e caneta, porque afinal de contas você já sabe, é hora do estudo, é hora de entender um pouquinho melhor o que um dos livros mais importantes da humanidade diz. No 6º capítulo do livro A Origem das Espécies, Darwin vai trazer uma abordagem sobre as dificuldades que a teoria da seleção natural apresenta. Ele traz 4 grandes dificuldades. A primeira, a falta de formas intermediárias entre os ancestrais e as espécies atuais. Ele também aborda, dentro desse capítulo, o surgimento de estruturas análogas, fala também da aquisição dos instintos animais e do cruzamento entre espécies, gerando descendentes estéreis. Tudo isso entra um pouco em contato com aquela discussão que ele teve capítulos atrás do que é espécie, do conceito de espécie, mas ele não focará detalhadamente em todas essas dificuldades apresentadas no capítulo. Algumas ele vai deixar para capítulos posteriores porque demandam uma atenção maior. Ele vai focar praticamente em 2 dessas dificuldades para o 6º capítulo. Para falar da falta de espécies intermediárias, a primeira dificuldade que para Darwin a teoria da seleção natural apresenta, Darwin vai trazer um exemplo aí de espécies de ampla distribuição geográfica e uma migração de ambiente. Como assim? Imagine que você está num ambiente de planície, um ambiente que tem um terreno plano, com poucos acidentes, e você tem aí a sua vegetação típica, você tem aí sua disponibilidade de água, né? A possibilidade dessa água estar mais concentrada, afinal de contas a gente está num terreno plano e tal. Bem, essas espécies que habitam a planície estão completamente adaptadas a este ambiente. Agora, saia da planície e migre então para um ambiente de montanha. À medida que você vai se aproximando da montanha e chegando numa região de transição, essa região de transição a gente chama de ecótono na biologia, você vai perceber que o número de espécies vai diminuindo, e à medida que você chega no ecótono, você percebe que existem algumas espécies com características intermediárias entre planície e montanha. Avançando na sua caminhada, subindo a montanha, você percebe que essas poucas espécies intermediárias vão ficando para trás e o que você começa a encontrar? Espécies plenamente adaptadas à montanha, a esse novo ambiente que tem aí uma característica, algumas características bem diferentes das características que a planície apresenta. É muito importante para esse ponto da teoria se explicar que o ecótono ele não tem uma característica constante, como é a característica da planície, como é a característica da montanha. Por isso é muito difícil a gente encontrar espécies que estejam plenamente adaptadas a ele, porque ele pega a característica dos 2 ambientes que são bem diferentes. Por isso, uma dificuldade grande de se encontrar espécies intermediárias para este processo. Um dos exemplos que eu gosto muito de usar para falar dessa diferenciação é o processo da jararaca-ilhoa, que tem na Ilha da Queimada Grande, no litoral paulista. Nesse caso, quando a gente teve o aumento do nível dos oceanos e, consequentemente, a formação da Ilha da Queimada Grande, o que a gente encontrava lá era a jararaca comum, como a gente tem aqui no continente, a jararaca comum.
Bem, qual era o problema que essa jararaca enfrentava? Quando ela injetava o veneno na sua presa, esse veneno não matava instantaneamente a presa. Automaticamente, ela conseguia fugir e muitas vezes, como a gente está falando de aves, né, as presas são aves na maioria das vezes, elas morriam no mar. E a jararaca, obviamente, perdia o seu alimento. Até o ponto que uma mutação aconteceu. E aí, quando eu falo de mutação, mais uma vez eu lembro que este conceito já é a nós introduzido, o que não era para Darwin, mas uma mutação aconteceu que deixou o veneno da jararaca em questão mais potente, que conseguia matar a sua presa praticamente na hora. Dessa maneira, a jararaca que possuía essa mutação, ela tinha um melhor sucesso na obtenção de alimento e, obviamente, isso se revertia no melhor sucesso reprodutivo. Ao tempo, né, com o passar do tempo, por esses sucessos, a jararaca nova, essa jararaca de veneno mais potente, acabou tendo mais sucesso que a jararaca comum, que acabou sendo extinta da ilha à medida que o tempo passava. Dessa forma, a gente tem essa espécie da jararaca ilhoa na ilha, não temos mais a jararaca comum, né? A gente praticamente não tem a jararaca comum lá, e isso se deu sem ter uma espécie intermediária. Por quê? Porque essa espécie da jararaca ilhoa está plenamente adaptada ao conceito da Ilha da Queimada Grande, ao ambiente da Ilha da Queimada Grande. O que complementa bem a resolução dessa dificuldade para a teoria da evolução é justamente a questão dos estudos dos fósseis. A partir do estudo dos fósseis, é possível identificar em que momento as novas espécies surgiram. E eu não estou falando de momento temporal, eu estou falando em que momento evolutivo elas surgiram, a partir de qual característica nova uma nova espécie surgiu. E aí, por uma organização em um cladograma, você consegue compreender onde essas espécies começam a se separar, quais são as novas espécies que surgem a partir de um ancestral comum, e aí é óbvio, tudo vai ficando muito mais claro e se explica a falta de espécies intermediárias no ambiente. E é claro que, como a gente está falando do estudo de fósseis, isso vai nos levar à segunda dificuldade apresentada pelo Darwin, que é justamente a questão das estruturas análogas. Hoje a gente já tem isso bem definido, mas na época tudo era muito novo. As duas outras dificuldades, quando a gente fala da questão do instinto e também do cruzamento entre espécies gerando descendentes estéreis, Darwin vai deixar para capítulos posteriores. Então, nesse capítulo, no capítulo 6, além da questão das espécies intermediárias, a gente vai trabalhar a questão também das estruturas análogas que surgiram à medida que a evolução foi seguindo em frente. Para a segunda dificuldade, uma das estruturas que Darwin discute, que ele coloca em pauta, é o olho. Darwin quer saber, ele quer elucidar como uma estrutura tão complexa pode surgir aos moldes da teoria da seleção natural, saindo de um processo no qual você tem simplesmente a diferenciação do que é claro e escuro para a formação de imagens complexas com cor, profundidade, volume e por aí vai. Para esse ponto, Darwin então acredita que houveram modificações graduais que fizeram a gente sair deste processo simples do reconhecimento do claro e escuro para a situação de todos os tipos de olhos que nós temos hoje na natureza. E aí a gente assume o processo de evolução como um processo extremamente lento e gradual, contínuo, sem interrupções. E isso é fundamental para que a gente possa compreender qual é o cenário atual do planeta, né, em relação às espécies que nós temos hoje, e como era isso lá atrás, até compreendendo como as espécies se modificaram e como estruturas tão importantes foram surgindo para a adaptação dos seres vivos. E é justamente aqui que a gente abre um parênteses dentro do livro para poder surpreender algumas pessoas que nunca leram Darwin ou nunca se propuseram a compreender minimamente Darwin.
Quando Darwin fala deste processo da criação do olho, né, da formação do olho, da questão gradual, ele traz a seguinte situação. Ele fala que o Criador não trabalharia toda a evolução da sua criação nos moldes do pensamento humano, que ele tem moldes próprios que não cabem a nós humanos entender. Isso vai fortalecer a teoria? Isso vai acrescentar em alguma coisa a teoria da evolução? Não. Mas isso vai simplesmente provar por A mais B que quando a gente fala da teoria da evolução, nós não estamos falando em algo que ataca a fé das pessoas ou que, por exemplo, pode simplesmente desmistificar algo que vem de uma crença. Isso só traz a ideia de que, independente de como a vida surgiu, eu não vou entrar nessa discussão aqui agora, tá? A vida tem sim a possibilidade de evoluir. Encaminhando agora para o final do capítulo, Darwin vai trazer agora o processo de transição, os modos de transição que ele encontra na natureza, dividindo isso nessa transição em 3 tipos. O primeiro tipo ocorre quando nós temos um mesmo órgão desempenhando várias funções em um ser vivo, em um organismo. Aí ele traz o sistema digestório das larvas de libélula, que além de fazer, obviamente, a digestão, como o próprio nome diz, também atua na respiração e na excreção desses animais. O segundo tipo é quando a gente tem 2 ou mais órgãos diferentes no mesmo organismo executando a mesma função. Então, é o contrário do primeiro tipo. No primeiro, a gente tem um órgão com várias funções, nesse caso, eu tenho mais órgãos com uma única função. Como exemplo do segundo tipo, Darwin traz as bexigas natatórias dos peixes de Pinói, que além de atuarem na questão da própria locomoção do peixe, também auxiliam na respiração. E a respiração em um peixe é feita pelas brânquias. Então eu tenho tanto a bexiga natatória quanto as brânquias nesses peixes de Pinói fazendo a mesma função. E o terceiro tipo de transição é justamente a modificação, a adaptação do período reprodutivo, que pode ser adiantado ou postergado, eliminando ou acrescentando etapas que alguns animais podem fazer. Só que para este caso, para este tipo de transição, o Darwin não apresenta nenhum exemplo no livro. Vale aqui também fazer uma ressalva que nesse ponto do livro, o Darwin acredita que os pulmões que nós temos hoje são uma evolução natural das bexigas natatórias. E hoje a gente sabe, por uma série de estudos, inclusive achados fósseis, que isso não corresponde à realidade. Mas, para aquilo que se tinha de conhecimento na época, fez muito sentido para o Darwin falar que a bexiga natatória evoluiu a ponto de formar os pulmões. E é nesse ponto que Darwin explora uma seguinte situação. Ele fala de alguns órgãos, como o órgão elétrico do peixe elétrico, como questões de bioluminescência, ou questões então de adaptações das plantas para dispersão de pólen, falando que estruturas análogas não necessariamente possuem a mesma origem. E aí é óbvio que a gente hoje consegue complementar isso, trabalhar isso de uma maneira mais específica, falando daquilo que nós chamamos de convergência evolutiva. Origens diferentes para uma estrutura, porém a mesma função. Aí a gente pode usar a asa das aves e a asa dos insetos, que possuem origens diferentes, mas ambas servem para o voo. Isso é fácil da gente poder compreender com tudo aquilo que a gente conhece nos dias atuais. E aí, para finalizar, Darwin traz uma reflexão importante sobre a teoria da evolução e aquilo que a gente encontra de estruturas nos seres vivos. Ele fala que por mais que a gente observe uma estrutura hoje, ela não aparente ter uma função muito evidente, uma importância muito grande, isso não significa que no momento em que essa estrutura surgiu, ela não tenha representado um avanço evolutivo, uma adaptação, um benefício muito forte para a espécie que a apresenta. E isso é fundamental
para a gente poder compreender determinadas situações. E a gente tem até no próprio ser humano algumas coisas assim, né? O dente do siso hoje que só dá problema, em algum momento foi muito importante para que a gente pudesse mastigar alimentos que não eram muito bem cozidos. Isso é só um exemplo do que a gente pode usar. E é isso, pessoal. Esse foi o 6º capítulo do livro A Origem das Espécies de Charles Darwin. Eu vou tentar trazer isso com mais frequência aqui. Já estou produzindo o capítulo 7, produzindo o vídeo do capítulo 7, para a gente poder concluir essa obra tão importante que nós temos na humanidade, beleza? Antes de me despedir, não esqueça de nos seguir em todas as redes sociais, @renologia. Eu deixo aqui o meu grande beijo a todos e a todas, e até a próxima!